Olá a todos, sejam então mais uma vez muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. E depois do direto que nós fizemos no Instagram no domingo, eu estou aqui pronta, maquilhadinha, para vos falar de um vídeo que nada tem a ver com maquilhagem. O vídeo de hoje é para todas as pessoas que gostam de ler, que querem começar a ler e que se identificam com este tipo de livros, mas por norma têm algum receio de começar porque nunca sabem muito bem se o livro vai corresponder ou não às suas expectativas. E uma vez que eu vos perguntei no Instagram se vocês gostariam que eu fizesse a review de um livro ou pelo Instagram ou pelo YouTube e vocês responderam pelo YouTube, então aqui estou eu para vos falar deste livro, A Arte Subtil de Saber Dizer. É mesmo assim, não há outra forma de vos dizer, é o título. Então, para nós começarmos a falar deste livro, estamos a falar então da Arte Subtil de Saber Dizer. Eu não sei se posso. Este livro foi escrito então por Mark Manson, que já lançou outros livros, também acho que há pouco tempo lançou um novo, e como vocês veem aqui é uma abordagem contra-intuitiva para viver uma vida melhor. E é exatamente aqui que eu quero começar. Quando ele diz que está a fazer uma abordagem contra-intuitiva, ele está basicamente a contrapor-se a este estilo de livro. Ele tenta basicamente contrapor-se a este estilo de livros, ou aliás, à forma como este tipo de livros acha que nós temos de chegar à atenção plena. Portanto, ele fala da questão da atenção plena também neste livro, mas com a diferença de que ele não vos vai dar um guião, ele não vos vai dizer que é através da meditação, ele também não vos vai dizer que é através do número de vezes que vocês expiram e inspiram, ele também não vos vai dizer que é através da calma, através de estarem ao pé do mar, através de todas estas coisas que vocês podem encontrar neste livro. Atenção que este tipo de abordagem não é mais ou menos correta, é pura e simplesmente diferente e, portanto, este livro, que eu também já li, não li todo, acaba por ser um livro também muito bom para quem gosta sobretudo de aprender a lidar com a ansiedade, encontrar outras formas de o fazer e acaba por ser mais um estilo de guião. Mas nós não estamos aqui para falar sobre este livro, eu apenas vos mostrei para vocês entenderem que este livro é uma abordagem contra-intuitiva relativamente a este, ou seja, estamos a falar do mesmo tema, mas estamos a lidar com uma forma diferente de apresentar o tema e sobretudo de nos ensinar a chegar a esse mesmo tema. E portanto, neste caso, vocês têm um livro que basicamente, como ele descreve aqui atrás, acaba por ser realmente um soco no estômago. Porquê? Porque é uma chamada à realidade muito nua e crua. Vocês aqui neste livro, durante todo o livro, vocês vão sentir-se postos à prova, vocês vão muitas das vezes estar a ler e a pensar, mas espera, eu sou assim? Vocês vão muitas vezes ler e pensar se vocês não estarão a ser assim também na vossa vida, porque realmente isto não é um livro que vos vá dar razão em tudo, vai ser um livro que vos vai pôr em perspectiva em relação a tudo e muitas das vezes vocês vão entender que há muitos pontos que vocês vão poder melhorar a partir do momento em que leem este livro. Explicar-vos então que este livro está dividido por 9 capítulos, cada capítulo é um capítulo independente, portanto vocês não têm de ler o anterior para perceber o capítulo imediatamente a seguir. No entanto, faz sentido vocês lerem o livro pela ordem, portanto do capítulo 1 ao capítulo 9, porque ele dividiu os capítulos por ordem de importância, ou seja, para dar um seguimento à história que ele queria passar e para vocês entenderem tudo aquilo que ele quer explicar, para vocês se colocarem então em perspectiva na vossa própria realidade. Portanto, para vocês entenderem, o capítulo 1 começa por não tente e o capítulo 9 termina e depois morremos. Portanto, aqui é basicamente o início, o meio e o fim que ele decidiu dar através de 9 capítulos com histórias completamente soltas, onde ele muitas das vezes toca na sua vida pessoal, em que muitas das vezes ele fala dos seus episódios que vivenciou e consegue pôr em perspectiva, hoje em dia que tem o conhecimento que tem, sobre o porquê de ter agido de determinada maneira naquela altura e hoje não o fazer exatamente da mesma forma ou explicar exatamente o contrário. Portanto, não propriamente dar razão ou não razão à forma como agiu nos diferentes fases do tempo, mas explicar-nos o porquê do ter feito, porque ele hoje consegue realmente entender. Ele tem uma perspectiva muito nua e crua, eu acho que é mais ou menos aquilo que define melhor este livro,
Ele tem uma escrita muito fácil de ler, portanto não é um livro de todo pesado, não é um livro de todo difícil de se ler. Eu acho que é muito fácil vocês gostarem deste livro, porque ele realmente ensina-nos a pôr-nos em perspectiva. Fala de temas muito interessantes em cada capítulo. Eu, como vocês veem, tenho aqui algumas páginas marcadas. Se vos for abrir assim, o primeiro tema que eu tenho aqui é, por exemplo, a vitimização chique, em que ele fala, por exemplo, do facto de as redes sociais e a internet terem trazido um bocadinho aquela questão de nós partilharmos muito as injustiças e de desenvolvermos um sistema em que quem se sente vitimizado sentir-se cada vez mais, porque traz-lhe atenção e traz-lhe empatia, percebem? Portanto, ele fala um bocadinho deste tipo de temas controversos, atenção, não quer dizer que ele tenha propriamente toda a razão do mundo, mas é uma perspectiva muito interessante que ele adota, e eu acho que realmente acaba por desafiar muito aqueles que são os nossos instintos e aquela vontade que nós muitas vezes não temos, que é de nos questionarmos sobre a forma como pensamos e sobre tudo na vida. Portanto, este livro, como eu vos estava a dizer, está então dividido por capítulos. É um livro que nos ensina de uma forma gradual e de uma forma muito calma a lidar com a nossa ansiedade, porque aquilo que ele nos quer passar no todo do seu livro é esta arte de dizer. Portanto, ele escolhe este mote um bocadinho forte, mas isto basicamente é uma ideia como o mindfulness, percebem? Esta arte subtil de se dizer é basicamente a mesma ideia de chegar à atenção plena. E o que ele nos está aqui a passar é basicamente a ideia de que muitas das vezes aquilo que nós precisamos de fazer é pura e simplesmente não nos preocuparmos. Fugirmos daquela essência humana de nos preocuparmos com tudo, de pensarmos em todas as hipóteses, de equacionarmos todas as vias, de vermos tudo e mais alguma coisa que pode correr mal. É isto que ele nos tenta ensinar, que tenta-nos passar a mensagem de que nós não temos controle sobre tudo, que nós não podemos ter controle sobre tudo e que temos de aprender a lidar com isso, a viver com isso e a parar de criar níveis de ansiedade absurdos em torno disto que nós não podemos controlar. Ou seja, ensina-nos a ter uma perspectiva sobre aquilo que nós podemos controlar versus aquilo que nós não podemos controlar, e consegue trazer esta perspectiva sem nos centralizar na nossa história, entendem? Porque muitas das vezes este tipo de livros centraliza-nos no nosso problema. O que este livro faz é centralizar no problema de todas as pessoas, trazer histórias que acontecem com todas as pessoas, sem falar propriamente no facto de a pessoa X sofrer de ansiedade, e sem que vocês estejam a ler o livro e a pensar: fogo, eu tenho este problema, eu tenho de resolver este problema. Não, vocês estão aqui a deliciar-se com uma história que ele muitas das vezes vai buscar à sua história pessoal, e que vão começando a ler e a ver: será que eu sou assim? Será que eu tenho de melhorar? E uma das coisas que eu acho que é aconselhável a fazer neste livro é a ler cada capítulo ou cada tema e refletir sobre como é que nós nos comportamos na nossa vida relativamente a esse tema. Portanto, de uma forma geral, eu acho que este livro é um livro que todos vocês aí desse lado devem ler se identificam com este tipo de temas, até porque é uma proposta deste estilo de livros. Por isso, para quem, por exemplo, lida com a ansiedade, para quem, por exemplo, não sabe muitas das vezes lidar com a forma como se relaciona com os outros, com a forma como os outros se veem na vida, muitas das vezes os valores e etc. são complicados de nós conseguirmos gerir, porque nós achamos sempre que estamos mais corretos. Nós achamos sempre que os nossos valores são os mais corretos, que a nossa pirâmide de valores é muito melhor do que a dos outros. E este livro ensina-nos realmente a colocar-nos em perspectiva e a entender muitas das vezes isso. E eu, com este livro, digo-vos sinceramente que consegui perceber que havia N coisas que eu estava a fazer de forma errada que poderia efetivamente melhorar. E uma delas era esta. Eu sempre considerei que tinha os meus valores muito bem definidos e que quem não tinha como eu é que estava mal. Eu era um bocadinho assim. E depois de ler este livro consigo muito melhor entender o que é que eu preciso de fazer e de que forma é que eu posso melhorar as discussões que tenho com outras pessoas, porque nós não temos os mesmos valores. Portanto, nós aqui começamos a
a pensar em nós de uma forma diferente e, sobretudo, a querer melhorar a relação com os outros, porque realmente já nos conseguimos colocar em perspectiva. Portanto, para mim, este livro é um sim. Em 10 eu dava-lhe um 9. Um 9, 9,5. Dava-lhe um 9, 9,5. Por isso eu acho que este livro, para além de ter o chamamento para quem não é muito fã de ler ou para quem não gosta de ler livros grandes, tem todo um conteúdo que é capaz realmente de nos fazer aprender algo de novo e nos fazer trazer também conteúdo à nossa vida muito interessante. Outra coisa que eu vos aconselho é, enquanto forem lendo este livro, marquem páginas com os assuntos que realmente vos fizeram ficar uau, eu preciso trabalhar isto, ou eu identifico muito com isto. Porque eu acho que, por exemplo, desde que acabei de ler, eu às vezes abro o livro e quando vou ler, eu fico tipo, era mesmo isto que eu estava a precisar de ouvir. E há temas aqui muito interessantes, há desconstrução de ideias muito interessantes. Outro tema muito interessante para quem sofrer de ansiedade é quando ele fala do princípio de fazer alguma coisa, que basicamente coincide em nós pararmos de nos sentir motivados para agirmos. Portanto, nós temos aqui este seguimento de motivação e ação, e ele neste princípio desconstrói isto e vê exatamente a perspectiva ao contrário. Nós agirmos para nos sentirmos motivados. Para quem sofre de ansiedade, para quem não sofre, se calhar é um bocadinho estranho estar a falar disto, mas para quem sofre, esta ideia pode ser o segredo, entre aspas, de vocês entenderem o que é que vocês precisam de começar a fazer para resolver os vossos problemas em termos de ansiedade. Porque realmente nós, quando somos ansiosos, achamos sempre que nunca dá para agir porque nos falta sempre alguma coisa. E ele aqui mostra-nos como é que nós podemos agir para pararmos de achar que nos falta alguma coisa. Entendem? Portanto, este livro é realmente uma abordagem muito contra-intuitiva, muito fácil, muito nua e crua e, sobretudo, uma grande chamada à realidade e uma grande pedrada, porque, sinceramente, ele fala aqui de assuntos emocionais dos quais nós nem sequer nos questionamos na maioria das vezes e que inconscientemente fazemos para nos sentirmos emocionalmente melhor, que ele chama também esta procura de nos sentirmos melhor e disfarçarmos o problema de pedrada emocional. Portanto, acho que é realmente um livro muito, muito interessante. E pronto, malta, foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero também saber do vosso lado se vocês acham que têm interesse em trazer este tipo de temas ao canal. Realmente eu nunca tinha feito review de um livro. Não, como eu vos disse logo de início, não sou muito de ler, mas realmente este livro chamou a minha atenção. Por isso, se por acaso vocês acham que faz sentido, se gostaram do tema em si, se identificam com este tipo de conteúdos, não se esqueçam de deixar então o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo aqui no canal e também não se esqueçam de comentar aqui abaixo se por acaso já leram este livro ou se já leram outros do autor ou se identificam com este tipo de livros. Por isso, sem mais da minha parte por hoje, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!